Belém, porque nas discussões da COP30 é justamente endereçada para a mobilidade urbana e como essa mobilidade e a produção de veículos podem colaborar na redução do aquecimento global. Para falar sobre essa pauta, entender como as montadoras estão envolvidas na agenda de sustentabilidade, vamos para a sede da COP falar com Fernando Nakagawa, que está neste momento com o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, Igor Calvé. Seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Naka. Que prazer tê-lo por aqui novamente, meu caro. Bom dia, Gabriel. Que bom. A gente está aqui com o presidente da Anfávia na agenda concorridíssima dele aqui em Belém. No último dia conseguimos 10 minutinhos aqui na agenda para conversar sobre o setor automotivo. Presidente, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente na CNN. Qual foi a pauta, já que hoje é o teu último dia por aqui, do setor da indústria automotiva em Belém? O que aprendemos e o que ensinamos na COP30? Olha, Fernando, primeiro, muito bom dia a vocês, a todos que nos assistem. A pauta do setor automotivo atual é a pauta da descarbonização. E quando nós vimos a COP, queremos mostrar ao mundo que os nossos veículos, sejam eles veículos de passageiros, os nossos caminhões, os nossos ônibus, eles têm o que nós chamamos de pegada de carbono. Ao longo da vida útil dos nossos veículos, nós emitimos menos gases de efeito estufa, CO2. Nós pudemos mostrar isso num recente estudo que nós fizemos junto com uma consultoria internacional. E esse estudo nos mostra que, independente da forma em que os nossos veículos são propulsionados, se é etanol, se é gasolina, se é diesel, diesel verde, pelo fato de nós termos uma matriz elétrica e energética muito renovável, nós somos os mais competitivos no mundo. Nós já estamos fazendo o trabalho de descarbonização. E é isso que nós queríamos mostrar, porque há exemplos já no Brasil que servem não apenas para o Brasil, mas para o mundo. Ou seja, presidente, a gente não está tratando aqui da discussão apenas e tão somente do motor e o que move o motor dos veículos. É desde o nascedouro, desde o minério sendo processado até o fim da vida do veículo, o carro produzido, o veículo produzido em solo brasileiro, ele é mais limpo, tem uma menor pegada do que em outros mercados. Ou seja, dá para ir além da eletrificação na discussão do setor. Isso. Hoje muito se fala da eletrificação. E a eletrificação tem um papel importante, Fernando, na descarbonização. Mas a agenda não é eletrificação, a agenda é descarbonizar, independente da rota tecnológica que cada uma das empresas escolha. Nós, no Brasil, temos isso que eu comentei. Veja, desde a extração do minério, e você tem que tirar o ferro, fazer o aço, e aço é 50% dos veículos, em alguns casos, na média. Você tem outros componentes, como o couro, como tecidos, como a parte elétrica dos veículos, ou seja, uma cadeia muito longa. Desde o nascedouro de um carro até o descarte dele, a desmontagem, a reciclagem, o Brasil é mais competitivo. Por quê? Porque nós usamos energia para todo o processo produtivo, energia limpa. Nenhum país do mundo tem as características que nós temos. Por isso que eu digo, a agenda brasileira não é a agenda da eletrificação tão somente. A eletrificação vai cumprir um papel especial no Brasil também. Mas o uso de biocombustíveis no Brasil é algo que nós já dominamos, inclusive há 50 anos, quando iniciou em 1975 o Proálcool. E hoje nós dominamos o ciclo, nós já estamos em segunda geração. Nós já estamos utilizando biocombustíveis, o próprio etanol, o diesel verde que começa a surgir. Isso tudo faz com que a melhoria, inclusive, do combustível ajude no processo de carbonização. O Brasil, para você ter uma ideia, é um dos únicos países que tem na mistura da gasolina o etanol. Então, todo veículo no Brasil já roda descarbonizando menos do que no resto do mundo. Então, esse fator é super importante. Geralmente, o setor automotivo, Fernando, ele é visto como um setor poluidor, o que não é verdade. Então, nós precisamos vir aqui desmistificar o fato de que nós somos poluidores. Não, eu acho que nós fomos, ao longo do tempo, vinculados aos carburadores, aos escapamentos dos carros. E nós percebemos hoje, nas cidades brasileiras, que isso não existe mais. Um dado muito importante, nos últimos 15 anos, nós deixamos de jogar muito gás de efeito estufa na atmosfera. Reduzimos em 35% as emissões de CO2 da atmosfera. Por quê?
a engenharia automotiva evoluiu, os motores ficaram mais eficientes, os combustíveis ficaram menos poluentes. Então a gente teve um avanço e é necessário mostrar para o mundo isso. Daí essa agenda concorrida que você fez referência. Por quê? Nós temos o que mostrar para o mundo e queremos que, obviamente, o mundo não necessariamente copie, nos ajude a melhorar e a gente exportar também essas tecnologias para o mundo a partir do setor que já é, né, décadas no Brasil, já está aqui produzindo, gerando emprego e agora gerando sustentabilidade também. Muito bem. Gabriel Monteiro, o presidente da Anfávia, te ouve aqui em Belém. Perfeito. Muito obrigado, Igor, pela entrevista, por essa agenda disputadíssima cedida aqui à equipe da CNN. Você fala sobre regulação e eu queria entender como é que está a conversa com estes outros países para talvez chegarmos em um padrão, porque a regulação na Europa é muito distinta da que temos aqui no país, os objetivos são diferentes, há uma perseguição, por exemplo, pela emissão zero, para brecar o desenvolvimento de motores a combustão, já tem muitas empresas que não fazem mais desenvolvimento de motores a combustão. Como é que foi a interação com estes países? A gente teve muito ao que mostrar, mas mostrando aos países qual foi a devolutiva em relação ao que aplicamos aqui no Brasil. A gente está próximo de um padrão ou cada um vai desenvolver de um jeito? Gabriel, bom dia a você também. Muito obrigado pela pergunta. Essa questão do padrão regulatório, ela de fato é ainda um gargalo. Nós não apenas mostramos. As reuniões com delegações estrangeiras, elas acontecem na COP, à margem da COP e, na verdade, ao longo do ano inteiro. Sempre acontecem. Por quê? Você tem as contrapartes da Anfávia, que é a Associação dos Fabricantes no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. A Anfávia, inclusive, faz parte de uma organização que é a Anfávia das Anfávias, chama OICA. Essa discussão sempre acontece. Mas nós não podemos esquecer que cada região, né, escolhe caminhos que, em tese, são menos onerosos, menos custosos e muitas vezes influenciados por questões geopolíticas. Então, essa questão da regulação, ela não é que ela esteja assim a um passo de ser resolvida, ela não está a um passo de ser resolvida. Por quê? Porque os padrões, eles dependem muito da origem. O que eu quero dizer com isso? A matriz energética da Europa é uma, e você busca, obviamente, né, fazer a partir da matriz energética europeia. A escolha da China foi por um modelo de elétricos, eletrificados, muito embora a sua matriz energética seja suja. Acontece que essa indústria, ela é uma indústria global. Nós vamos sempre ter vários padrões, nós vamos ter que coexistir. Nós, no Brasil, isso já é um certo consenso no mundo também, nós acreditamos que o mundo ele vai ser multitecnológico, múltiplas plataformas de energia para propulsionar o carro. Por que isso? Porque nós temos regiões com capacidades distintas. Nós temos regiões com necessidades distintas também, não só capacidades. E nesse caso, uma regulação ampla, igual para todo mundo, muito embora pudesse ajudar nas questões de escala, elas trazem também uma certa insegurança, porque ficaria uma dependência muito grande de uma única tecnologia. E o que nós temos hoje no mundo não é necessariamente isso. Nós temos mudanças cada vez mais rápidas em formas de tecnologia. Já é comercialmente, por exemplo, hoje no mundo, comercial no mundo hoje, as células de hidrogênio, veículos movidos a hidrogênio, que no escapamento sai água e ar. São várias tecnologias que têm que se tornar viáveis ao longo do tempo. Então, as apostas da indústria hoje, nesse mundo que se preocupa com a descarbonização, são múltiplas rotas tecnológicas. Não há que se falar, do meu ponto de vista, em que só o etanol existirá, só os híbridos existirão, só os elétricos existirão. Não, porque nós não podemos nos deixar, na verdade, ficar apenas como uma opção tecnológica, acreditar que aquela única opção tecnológica é a opção que descarbonizará. Outras surgirão e as mudanças hoje de inovação no mundo, elas são muito rápidas, elas mudam rapidamente, a gente precisa se adequar a isso. Só que a nossa capacidade empresarial de mudar com a mudança do perfil dos consumidores, com a necessidade da indústria e com o país que nós temos. O nosso objetivo é mostrar e negociar, que é um caminho viável. Sim, outros países utilizarão, mas nós não acreditamos que o mundo inteiro terá um padrão único de regulação ou de escolha de rota tecnológica. Presidente, uma das chaves aqui em Belém, que está sendo
defendida pela presidência brasileira no Roadmap Baku a Belém é o papel do setor privado na montagem do grande plano de descarbonização do planeta, seja com investimento, seja com novas tecnologias ou com aporte financeiro. Nessa discussão, qual que é a contribuição da indústria, em termos quase que filosóficos, da indústria automotiva nesta longa jornada de descarbonização, as metas do Acordo de Paris? Qual que é o papel da indústria automotiva? É ter uma fábrica, uma pegada fabril menor? É apenas e tão somente a questão do combustível? Onde o setor automotivo contribui nessa discussão? Olha, primeiro, é óbvio, né, essas discussões acontecem entre os governos e, no fim do dia, nós não temos acesso àquilo que é negociado ou àquilo que é decidido. São negociações que passam à parte ou à margem do setor privado nesse sentido. O que nós buscamos, como setor automotivo, é clareza, né? E por que eu digo clareza, transparência e rumo a ser seguido? Porque da mesma maneira que nós acreditamos que o mundo será multitecnológico, multipropósito em suas funções, nós também acreditamos que as implementações precisam ser levadas a sério, com clareza. Por que isso, Fernando? Porque se um determinado país segue o que está hoje sendo resolvido aqui, ou que foi resolvido em Paris, ou que foi resolvido em Baku, e outros não seguem, você tem múltiplos países com regulações diferentes, com buscas diferentes, com implementações diferentes. Isso gera uma insegurança na indústria. E ao gerar insegurança na indústria, isso aí sim, você gera múltiplas possibilidades, inclusive deslealdades comerciais. Porque você faz fuga de investimentos para países em que são mais barato a produção, em que tem fontes não renováveis, entretanto mais baratas. Então, a partir do momento em que todos os países que contribuíram se comprometem e implementam, eu acho que essa COP pode nos ajudar muito, é o que tem sido dito também pela presidência da COP. É um momento de implementar de maneira mais equânime possível, porque a não implementação ou a implementação seletiva gera desbalanceamentos no mercado. E ao gerar desbalanceamentos, atrasa a descarbonização do planeta. Então é sobre isso, né, que nós estamos também lutando com as delegações, com os países que nos procuram. E, presidente, só para a gente terminar, não tem como não falar da indústria automotiva no Brasil sem falar da China. A tua chegada à presidência da Anfávia tinha como grande assunto a ser resolvido esta questão. Passados vários meses da tua presidência, em que pé está essa discussão? O desconforto das montadoras ligadas à Anfávia continua ou o tema foi endereçado? Olha, Fernando, os chineses, as empresas chinesas são muito bem-vindas ao Brasil. Acho que é a primeira coisa que eu preciso marcar. A luta da Anfávia, a minha luta pessoal como presidente da Associação dos Fabricantes, é para que esses investimentos se tornem realidade, para que haja produção no país. O estudo que eu acabei de mencionar dá conta de que produzir no país é mais limpo, inclusive. Então, o nosso chamado é para que os investimentos sejam para vir ao Brasil, produzir no Brasil, inclusive pelas questões de sustentabilidade. Então não há que se falar num dilema de que nós estamos ou não queremos nenhum investimento estrangeiro no Brasil. Isso simplesmente não é verdade, né? Eu nunca lutei contra a entrada do chinês. O que eu acho que nós precisamos fazer é uma entrada competitiva e equânime, né? Que as condições de comercialização de veículos importados sejam iguais às condições daqueles que produzem aqui. Mas com a vantagem, né, de que produz aqui, gera emprego aqui. E a população sabe disso. Usa, por exemplo, dos nossos atributos industriais para produzir aqui, gerar emprego e renda aqui. Então, em relação aos chineses, novamente, que sejam bem-vindos, mas que venham para produzir. E esse movimento, a bem da verdade, já está acontecendo. Houve inauguração recente de pelo menos 2 unidades fabris em que eu estive presente. E minha torcida é para que eles estejam. Daqui a pouco nós teremos, sim, empresas de origem, capital chinês dentro da Anfávia, e não há nenhum problema com isso, né? A minha luta é pela produção local, pela produção e geração de empregos aqui, e nisso não há jogo comigo, né? Sempre nós continuaremos com essa mesma tese. Elas já foram convidadas para adesão à Anfávia? Não é uma questão de convite, as empresas precisam aderir ou pedir adesão, né? Porque há uma questão estatutária de que nós precisamos para que tenha adesão à Anfávia à produção nacional.
No momento em que elas sentirem à vontade, elas o farão. Mas a minha relação com elas é muito boa e a conversa acontece sempre. Muito bem, conversamos presidente, com eu queria Igor só Calvé, que é o presidente da Anfávia, Gabriel. Uma última perguntinha, se possível, Nakagawa. Eu queria entender qual que é a demanda em relação à produção. Por exemplo, a gente viu as fábricas chegando aqui ao Brasil com modelos muitas vezes SKD ou CKD, que é para montagem aqui no país. Essa é a produção, a fabricação que vocês enxergam viável para as empresas chinesas que estão vindo para cá ou tem que ser algo mais profundo no país? Ou é insuficiente? Excelente pergunta. Olha, esse é um assunto também que sempre rende muita conversa, porque a produção em SKD e em CKD, ela, a priori, ela não é um problema para mim, pessoalmente, como presidente da Anfávia. Por quê? Porque muitas vezes ela é uma etapa de um processo fabril. Quando você quer produzir algo, você começa a produzir dessa maneira, você vai intensificando a produção dessa maneira. Quando nós falamos de produção, nós estamos pensando num processo fabril que inclua pintura, estamparia, muitas vezes soldagem. É um processo mais sofisticado, que envolva inclusive a etapas de fortalecimento dos fornecedores locais. Porque a indústria automotiva brasileira não é simplesmente os fabricantes ou os montadoras que estão aqui presentes. É uma cadeia para trás e para frente, né? É muita gente envolvida nesse processo, inclusive diminuindo a nossa dependência do mundo. Então, quando a gente fala disso, é um modelo mais sofisticado do ponto de vista produtivo, que inclua mais etapas produtivas e fabris. O que nós sempre alertamos é que um modelo de, como você mencionou, né, apenas de montagem, que nós chamamos tecnicamente SKD e CKD, feito com alto volume e com redução de imposto, esse sim é um modelo problemático, porque você pede a redução do imposto para fazer em alto volume. Isso torna o processo competitivo desbalanceado e é contra isso que nós temos que lutar. Por quê? No fim do dia, desindustrializa e não industrializa. Muito bem, Gabriel. Ótima pergunta. Presidente, muitíssimo obrigado pela conversa aqui na CNN. Obrigado, Fernando. Um abraço a vocês, um ótimo dia e um bom trabalho a ambos, meus caros. Até uma próxima.